queira ficar voltando no passado. É lógico que você não tem o poder pra viajar no tempo, nem pro futuro, nem pro passado, mas a gente fica viajando no passado o tempo todo. E é algo que a gente faz de propósito, é como se a gente tivesse essa mania de ficar se machucando o tempo todo. Só que, olha, eu vou falar pra você hoje algo que eu aprendi ao longo da minha vida e que realmente fez com que eu tivesse um olhar diferente para certos arrependimentos que eu tive ao longo da minha vida. Olá, eu sou a Nanda, seja bem-vindo a esse canal. Esse canal eu falo sobre reflexão, sobre coisas relacionadas a autoconhecimento, desafios, até mesmo desabafos, e que isso de alguma maneira ajude você. E eu espero que esse vídeo possa de verdade ajudar você, assim como isso que eu aprendi também me ajudou ao longo da minha vida. Nós temos a mania de querer ficar voltando no passado o tempo todo. E lógico, a gente não tem o poder para ficar voltando no passado como se fosse uma simples mágica. Mas a gente fica revivendo constantemente certos acontecimentos que aconteceram ao longo da nossa vida que nos machucaram muito, como se fosse de propósito. O que eu quero dizer é que muitas das vezes a gente faz de propósito. Parece que a gente gosta de ficar revivendo coisas que foram ruins pra gente. E não é que isso é algo necessariamente ruim por si só, porque muitas das coisas ruins que aconteceram ao longo da nossa vida servem de aprendizados pra gente. A gente consegue tirar alguma lição sobre aquilo. Só que quando a gente fica revivendo isso o tempo todo, faz com que todas aquelas sensações que a gente teve voltem à tona. Todas as emoções, os sentimentos voltem à tona. E esse é o problema. Você vai ficar cutucando a ferida até quando? Até quando? Imagina algo que você queria muito que acontecesse, muito, e por algum motivo isso não aconteceu. Você se esforçou, mas você não conseguiu. Olha aqui, imagina se você tivesse conseguido. Imagina o quão diferente sua vida estaria hoje. O quão você poderia estar desejando, caramba, se isso não tivesse acontecido, eu seria uma pessoa completamente diferente hoje. Isso não aconteceu. Certas coisas não acontecem na nossa vida porque mudaria nós por completo. Mudaria o nosso jeito de pensar, mudaria a situação onde a gente estaria, mudaria as pessoas com quem a gente estava se relacionando. Possa ser que nós não nos reconheceríamos mais se certas coisas acontecessem na nossa vida. E aí você fica pensando como essa vida seria diferente se certas coisas acontecessem. Lógico, seria diferente. Mas você acha mesmo que seria um diferente bom? Seria um diferente ruim. Às vezes até você pode pensar que é bom a princípio. Só que quando você começa a pensar nos pós, no contra, como você estaria se sentindo se isso acontecesse, você percebe que a melhor coisa que aconteceu foi isso não ter dado certo. Tem tantas coisas na minha vida que eu queria tanto conquistar, tem tantas coisas que eu queria que tivesse acontecido, mas eu fico, caramba, se certas coisas acontecessem na minha vida, eu seria uma pessoa completamente diferente hoje. E eu dou graças por essas coisas não terem acontecido, por eu estar do jeito que eu estou hoje, por ter aprendido com certas coisas que aconteceram. E é esse ponto no vídeo que eu quero tocar, que a gente não tem que ficar voltando no passado pra ficar se martirizando por certas coisas não terem acontecido. Na verdade é uma bênção isso não ter acontecido, porque imagina o quanto sua vida estaria completamente diferente. Igual eu falei, esse diferente pode ser ruim, não bom. Eu tenho alguns exemplos para falar para vocês que na maioria das vezes não são exemplos tão bons, mas eu fico pensando, né? Por exemplo, amizades que eu tive ao longo da minha vida. Chega um tempo que você se afasta naturalmente, não é algo que foi forçado. E você pensa, caramba, essa pessoa era tão legal, nossa, eu podia continuar sendo amiga dessa pessoa hoje em dia. Só que eu penso, nossa, eu poderia estar uma pessoa completamente diferente hoje, eu poderia estar em um caminho errado, eu poderia estar
nadando contra a maré, mas de um jeito ruim. Eu poderia não dar. Eu poderia fazer com que eu mudasse tanto ao ponto dos meus pais não me reconhecerem. Eu poderia estar plantando coisas ruins que futuramente ia colher coisas piores ainda. E como eu sou grata por certas amizades terem chegado ao fim da minha vida, por tantas coisas que não aconteceram, porque eu sou uma pessoa que eu tenho opinião formada sobre muitas coisas, só que como todo ser humano, tem certos aspectos que nós somos mais influenciáveis, e isso é completamente normal. Tem coisas que são inegociáveis para mim, só que tem coisas que eu ainda sou muito influenciável, e isso é normal, é algo que todo mundo tem. Tem certas pessoas que têm uma certa dificuldade, outras têm uma facilidade maior sobre lidar com a influência de outras pessoas. Mas se é algo que eu sei que eu tenho dificuldade, pra que eu vou ficar flertando contra o perigo, sabe? E eu digo a vocês, não querem ficar voltando no tempo o tempo todo. Não queiram ficar revivendo memórias e pensar, e se isso tivesse acontecido? E se isso não tivesse acontecido? Tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Porque você seria uma pessoa diferente hoje. E igual eu falei, repito, poderia ser um diferente ruim e não bom. Vai por mim. Então, às vezes você ficar, sabe, com aquele sentimento de arrependimento, de não ter feito certas coisas no passado, fique grato. Porque é graças a essas coisas que não aconteceram, deixaram de acontecer, que você pôde aprender, que você pôde ficar mais esperto, e se futuramente isso acontecer de novo, você já sabe como reagir, porque não é a primeira vez que você vai estar passando por aquela situação. Então, tudo na vida serve de aprendizado, tanto as coisas boas quanto as ruins. E eu espero que vocês possam ter captado a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Então, um beijo, tchau, tchau.